Muito bom dia a todos, meu nome é Edilson Aragão, sou E4 e vou falar hoje sobre as manifestações clínicas e diagnóstico da menopausa. Utilizei como artigo para a base esse artigo do Up to Date de 2014, que mostra as manifestações clínicas e o diagnóstico. E aqui está nosso roteiro. Começando sobre a introdução. Obviamente, os seminários de hoje falam sobre climatério. É importante termos em mente alguns conceitos. Por exemplo, ter em mente que a menopausa natural é definida pelo fim dos ciclos menstruais. É uma data, então. Então ela é determinada retrospectivamente depois que a mulher passa por 12 meses de amenorreia. Então é um diagnóstico que é retrospectivo. Após 12 meses de amenorreia, a mulher está na pós-menopausa e ela olha para trás e aquela data anterior é o que a gente chama de menopausa, ok? Em média, a menopausa ocorre aos 51 anos. E é caracterizada, a transição da menopausa é caracterizada por oscilações hormonais e irregularidade menstrual, altos níveis de FSH e baixos níveis de estrogênio, que vão explicar muitas das manifestações clínicas que a gente vai ver a seguir. Quando a menopausa ela ocorre antes dos 40 anos, ela é chamada de menopausa precoce e deve-se pensar em falência ovariana primária e investigar. Quando ela ocorre após os 55, deve-se pensar em menopausa tardia. Já a perimenopausa, ou transição da menopausa, é aquele período que começa ali por 4 anos antes da data da última menstruação, que é a menopausa, não é isso? E se estende por até 12 meses após a menopausa. O climatério, portanto, ele começa com os indícios de falência ovariana e se estende até a senilidade ou senectude. Então ele pega todas essas fases, vai desde a menacme, que é da idade reprodutiva da mulher. No finalzinho da menacme começa a ter algumas manifestações já, o indício de falência ovariana, pega a perimenopausa, pega a menopausa e a pós-menopausa, ok? Entendido isso, vamos prosseguir. O artigo fala muito sobre esse estudo SWAN, que é um estudo sobre a saúde feminina através das nações, e um estudo que pegou uma comunidade multiétnica, pegou 3 mil mulheres e seguiu durante 15 anos, e a média de idade é entre 42 e 52 anos. E o principal ponto desse estudo foi o sistema de estadiamento Strauss, que ele é o padrão ouro para caracterizar o envelhecimento reprodutivo da idade, desde a menacme até a menopausa. Então, sem mais delongas, vamos partir para o sistema de estadiamento Strauss. Aqui a gente pode ver a menacme, o fim da idade reprodutiva, a transição menopausal, como ele chama aqui, que corresponde à perimenopausa, ok? A última menstruação, né? A menopausa, que é uma data, está aqui um ponto, né? Assim como a menarca. E a pós-menopausa, se estendendo aí até a senilidade, até os últimos anos de vida da mulher, né? Na verdade. A gente vê aqui que nesse estagiamento ele usa como principais critérios o ciclo menstrual, avalia se ele é regular ou irregular, e como critérios de suporte alterações endócrinas, dentre elas a dosagem do FSH, hormônio antimileriano e a inibina B, e a contagem de folículos antrais, e os sintomas mesmo, os sintomas da transição da menopausa, os sintomas do climatério. Vale ressaltar que esses critérios endócrinos eles não estão validados para diagnosticar o status menopausal da paciente. A gente vai ver mais na frente como é que é feito esse diagnóstico. No final da menacme, a gente vê que os níveis séricos de inibina B começam a diminuir e o FSH aumenta ligeiramente. Por que isso? Os folículos ovarianos começam a depletar, a produção de inibina pelas células da granulosa começa a cair. Isso faz com que o FSH aumente, mas o nível de estradiol é preservado. A progesterona da fase lútea cai e o potencial de fertilidade começa a cair também, obviamente. Os ciclos ainda são ovulatórios, mas a fase folicular começa a encurtar. A transição da menopausa, na fase inicial, tem a continuação do processo de depleção dos folículos. O intervalo intermenstrual começa a ficar mais alongado. Antes era de 25 a 35 dias na menarque, passa para 40 a 50 dias na perimenopausa. E há uma mudança do padrão associado a flutuações hormonais, que é o que define justamente a transição da menopausa, né?
Os níveis de FSH no início da fase folicular são altos, mas bem variáveis, certo? Inclusive, o nível de FSH não deve ser usado isoladamente como preditor da fase de transição. Por quê? Porque eu posso pegar muito bem uma amostra isolada e ele está normal sem que isso possa descartar que a mulher não está na transição da menopausa. Ela pode estar e o FSH está normal. A transição da menopausa na fase tardia ocorre justamente após esse alongamento do intervalo menstrual e passa por mudanças mais dramáticas. Os ciclos passam a ser salteados, tem episódios de amenorreia e aumento da frequência de ciclos anovulatórios. Ocorre geralmente 1 a 3 anos antes da menopausa e geralmente, se eu pegar uma amostra aleatória e tiver acima o FSH tiver acima de 25, é característica dessa fase, porém é muito variável, como eu falei antes. Tem uma diminuição progressiva da inibina B do hormônio antimileriano e uma diminuição discreta da contagem de folículos antrais ovarianos, até que a mulher chega à menopausa, que é quando ela para de menstruar, né? Passa pelo período de irregularidade e para de menstruar. Apesar da idade média da menopausa ser 51,4 anos, essa idade é afetada por diversos fatores, como é de se esperar, e esse aumento do FSH ele permanece sustentado até próximo da menopausa, quando ele chega a nível de 70 a 100 unidades, né? Seguido por uma queda com o aumento da idade. Os sintomas que a gente vê são esses, né? A gente vê primariamente os fogachos, que são presentes em aproximadamente 80% das mulheres. Entretanto, apenas 20 a 30% busca consultar-se, né, queixando desses sintomas. Eles duram em média de 2 a 4 minutos, estão relacionados com uma sensação de calor, né, uma queimação assim, na parte superior do tórax, na face, pode estar associada a palpitação, sudorese e pode gerar ansiedade, e eles são muito comuns à noite, o que nos leva ao próximo distúrbio, que é o distúrbio do sono. Muitas mulheres, quando se tratam por fogachos, acabam melhorando dos distúrbios do sono. Entretanto, tem um grupo de mulheres que não se beneficia do tratamento desses distúrbios. Então, a gente conclui que tem distúrbios do sono que são independentes dos fogachos, né? Além disso, a ansiedade e a depressão também pode contribuir no distúrbio do sono. E mulheres na faixa idade da perimenopausa com fogacho têm risco maior de ser deprimida e também de apresentar desordens primárias do sono. Dentre elas, a apneia obstrutiva, síndrome de pernas inquietas são comuns. Depressão. Os relatos mostram um aumento da incidência de depressão na faixa da transição, certo? Com odds rate de 2,5. O ressecamento vaginal, assim como a maioria desses sintomas, se dá à diminuição do estrogênio, certo? Com isso, há uma atrofia da vagina, uma vaginite atrófica, por causa do afinamento do epitélio vaginal e da uretra, que é estrogênio dependente. Aí isso causa ressecamento vaginal, prurido e dispareunia. Esses sintomas, inclusive, melhoram muito com a reposição de estrogênio vaginal. Então tá aí, tá aqui a figura mostrando o ressecamento vaginal, onde a gente vê uma vagina pálida, sem pregamento, a genitália com poucos pelos púbicos, né, a genitália externa, e uma elasticidade e turgor reduzidos na pele da vulva, contribuindo para o estreitamento do introito, diminuição da umidade, fusão e reabsorção dos lados, né? Além disso, a gente pode evidenciar também disfunção sexual, porque a deficiência de estrogênio acaba diminuindo o aporte sanguíneo que chega, causando uma perda na umidade e a disfunção sexual, que é contribuída pelo que a gente já falou antes, do ressecamento, da dispareunia. Muitas mulheres se queixam de alterações cognitivas, perda da memória, dificuldade de concentração, mas isso não foi confirmado pelos estudos SWAN. O que foi confirmado é que ansiedade e depressão são fatores independentes que podem contribuir para isso. Dores articulares estão mais relacionadas com mulheres obesas com a faixa etária da perimenopausa, certo? E outros distúrbios incluem a migrânia no período perimenopausal e uma sensação de uma certa dor precordial também, que algumas mulheres experimentam. Existem também as consequências a longo termo da deficiência de estrogênio, dentre elas a perda de massa óssea, causada também pela diminuição do estrogênio, obviamente, doenças cardiovasculares. Acredita-se que o estrogênio tem aquele papel do protetor, mas além disso, ele modifica o fator de risco. Como? Observou-se um aumento de 6% na quantidade do LDL em mulheres que estão na transição da menopausa,
E apesar do HDL não modificar quantitativamente, ele se modifica qualitativamente, perdendo seu efeito protetor. Acreditava-se que o estrogênio tinha proteção contra a demência, mas isso não foi confirmado nos estudos, os dados são escassos. Sobre a osteoartrite e a relação também está mais relacionado com a obesidade, né? Mas não tem nada que. Os dados são bem limitados correlacionando com a deficiência de estrogênio. Mulheres que fazem uso de terapia hormonal acabam tendo uma modificação, uma diminuição do padrão central de gordura. E nas mulheres da perimenopausa acabam aumentando de peso, ganhando mais massa gorda e perdendo massa magra. Mulheres que fazem essa reposição hormonal acabam tendo uma redistribuição. Em mulheres que não fazem, ocorre o inverso. Mas isso não parece estar relacionado com a menopausa em si, com a transição da menopausa. As mudanças na pele são decorrentes da carência de estrogênio, que leva a uma diminuição na síntese do colágeno, certo? Nos ossos, na pele, causando que a pele fique mais enrugada, dando um aspecto mais envelhecido. Sobre o diagnóstico, a gente faz uma abordagem geral com a história do ciclo menstrual e sintomas da menopausa. A gente divide em 4 faixas etárias, na verdade 4 situações. Mulheres acima de 45 anos com irregularidade do ciclo e sintomas de menopausa muito provavelmente estão na transição da menopausa. Portanto, qualquer outra investigação é desnecessária a não ser que a mulher tenha queixas ou apresente índice de suspeição por parte do médico. Portanto, o FSH é desnecessário. Inclusive, um resultado normal pode falsear, pode nos levar ao erro. A gente prossegue com testes adicionais em mulheres que têm suspeita de gravidez, a gente solicita um beta-HCG, prolactina no caso de suspeita de hiperprolactinemia e TSH no caso de suspeita de doença da tireoide, por exemplo, bócio, taquicardias, oftalmia, no caso da galactorreia na prolactina. Para a mulher que apresenta com ciclo irregular, mas sem o sintoma sugestivo da transição, a gente sugere a mesma abordagem, porque pela faixa provavelmente ela está também na transição. Mulheres com idade entre 40 e 45 anos, com ciclos irregulares, com ou sem sintoma de menopausa, a gente deve inicialmente fazer a mesma avaliação endócrina que qualquer outra mulher com oligoamenorreia submete. Pedir o beta-HCG, prolactina e TSH também para descartar gravidez, hiperprolactinemia e hipertireoidismo. Apesar dessas mulheres da presença de fogacho associada a ciclo irregular sugerir fortemente, a gente prefere afastar antes essas causas secundárias de amenorreia. Mulher abaixo de 40 anos, não. Mulher abaixo de 40 anos com ciclos irregulares e sintomas de menopausa, a gente vai ter que investigar esses ciclos irregulares, porque provavelmente ela não está na menopausa. Ela está na falência ovariana precoce. E a gente tem que avaliar isso bem. E as mulheres que apresentam sudorese noturna e fogacho atípico, a gente tem os diagnósticos diferenciais para os fogachos. A gente procura outras desordens, como síndrome carcinóide, feocromocitoma ou malignidade subjacente. Para a mulher que tem intenso sangramento, faz a mesma investigação de sangramento uterino anormal, né? A gente faz teste de gravidez, determina se o sangramento é ovulatório ou não ovulatório, descarta desordens estruturais com ultrassom pélvico transvaginal e, caso esteja indicado, submete à biópsia. E existem 3 situações especiais para finalizar, que são mulheres com desordem do ciclo menstrual subjacente. Por exemplo, se a mulher tem SOP ou amenorreia de origem hipotalâmica, ela tem uma desordem do ciclo, mas aí o sistema estral não se aplica a ela, porque o diagnóstico vai ser difícil, né? O que eles sugerem é dosar o FSH. Para a mulher que tiver essa condição e o sintoma, tem que dosar o FSH. Mulher em uso de anticoncepcional, a grande preocupação é a mulher que vai suspender o uso. Elas querem saber se estão menopausadas antes de se suspender. É difícil porque essas mulheres nessa faixa etária elas não apresentam sangramento irregular ou sintoma vasomotor típico da transição. Além disso, os anticoncepcionais suprimem o eixo hipotálamo hipofisário e os níveis de FSH não são, portanto, confiáveis. A conduta, então, é suspender o anticoncepcional e dosar o FSH 2 a 4 semanas depois. E um valor a partir de 25 sugere a entrada na transição, mas não existe valor que garante que ela está menopausada. Aí ela tem aquela preocupação de poder engravidar, né? Então, tipicamente, a gente suspende o anticoncepcional aos 50 a 51 anos, onde tem a chance mínima de engravidar, e se houver sintomas, discute-se a terapia. Mulheres esterectomizadas ou que sofreram ablação endometrial não tem como determinar a menopausa usando critérios de sangramento. Essa mulher não vai sangrar. A avaliação através de sintomas de menopausa e bioquímica é o que a gente preconiza. Um FSH a partir de 25
associada à fogacho, é fortemente sugestivo de transição. A bibliografia foi a que eu citei anteriormente. Muito obrigado a todos.